Hoje a gente vai rodar um grande experimento aqui. Eu vou fazer um react de um vídeo que tá todo mundo falando agora. O título do vídeo é o seguinte: um patrão versus 30 demitidos. E quem que é o patrão? O patrão nada mais, nada menos é do que o famoso Thales Gomes. O Thales Gomes, para quem não conhece, ele atualmente é um dos fundadores da G4 Educação, foi o cara que criou o EasyTaxi lá atrás e ele é uma figura um bocado polêmica. E a ideia desse debate é o quê? Eles colocam algumas frases, alguns comentários, e eles discutem em cima disso aí. As pessoas vão discutindo com ele, trazendo os pontos, e eles vão debatendo. E eu queria trazer aqui uma visão para você que vai mudar bastante como você enxerga esse debate. Porque esse debate tem o patrão, sim, é verdade, tem o patrão. Tem os demitidos? Tem. Que seriam as pessoas que trabalham. Mas sabe o que não tem nesse debate? Não tem alguém que entende de carreira. Carreira é uma coisa completamente diferente. Não tem a ver com um trabalhador comum e não tem a ver com um empresário comum. Isso é um outro bicho e é o que a gente costuma falar aqui no canal. Por isso que eu quero te trazer aqui aonde o Thales, as pessoas e o pessoal come bola nessas afirmações para que você entenda como você pode pensar melhor na sua carreira baseado no que rolou nesse vídeo aqui. Então vamos começar aqui o vídeo? Primeira coisa de todas, deixa eu puxar aqui o nosso super... Opa! Aqui, ó. Boa. Puxar aqui o nosso super YouTube. Cara, aqui eu vou mostrar só algumas cenas. Tem 1 hora e pouco esse vídeo. Eu não vou falar essa 1 hora e pouco, que senão vai dar umas 3 horas de react aqui. Não vai acabar nunca esse vídeo. E eu vou passar por alguns momentos que eu acho que são os highlights, os grandes destaques do vídeo. E primeiro eu quero falar sobre a frase de cada parte que eles estão falando. Aqui eles estão discutindo sobre o quê? Empresa não é ONG. Cara, empresa não é ONG. Primeiro eu vou te trazer minha visão disso aí. É óbvio que empresa não é ONG. E entender que empresa não é ONG não é uma afirmação apenas do empreendedor falando que não, que eu tenho que pensar no meu lucro e tudo mais. Não! Para você que está na sua carreira e quer crescer e quer se desenvolver, você precisa entender que empresa não é ONG é um grande alerta. Um alerta do quê? De que a empresa com certeza não é a sua família. Eu já fiz um vídeo aqui no canal criticando isso aí, e você repara como isso é uma coisa bizarra, como é um absurdo. Porque quando você olha para a empresa, o que você vê? Você vê um bicho, um monstro, um leviatã, que tem um plano de negócios. Esse plano de negócios nem sempre estará alinhado, e muitas vezes vai realmente te prejudicar, com o seu plano de carreira. Nenhuma empresa pode dar um plano de carreira, nenhuma empresa está lá para cuidar de você. Por isso que o plano tem que ser seu. Isso é uma coisa que eu enfatizo pra caramba no Plano 26, aquele meu curso que eu mostro como ser promovido em 6 meses. Se você tiver interesse, tem o link aqui na descrição pra você dar uma olhada a mais como ele funciona. E isso aí, o que eu falo lá pro pessoal no Plano 26, é justamente que você tem que ser o dono da sua carreira. E essa frase aqui, eu concordo totalmente com ela, mas não pelos motivos que a maioria das pessoas imagina. Então vamos dar o play aqui nesse primeiro takezinho. É um take que eu acho que vale muito a pena pra gente entender uma diferença muito grande. Vamos lá. Da entrevista que não é uma ONG, e sim você paga um valor para aquele funcionário. Mas você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas qual que é o ponto? Digamos que você não está performando. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua empresa. Mas eu não tenho mais... Cara, aqui, esse ponto, primeiro ponto que o cara levantou aqui com o Thales. Ah, nossa, ele falou, se o cara tá performando não sei o quê, mas tem que ver isso na hora da contratação. Aqui vem um primeiro ponto que se você entender essa diferença, você vai entender duas coisas. Como passar em qualquer vaga que você quiser concorrer e como conseguir mostrar que você é bom na sua empresa. Existe uma diferença entre dois elementos, a performance percebida e a performance potencial. A performance percebida é o que as pessoas veem do que você fez no seu trabalho. Quando você faz um bom desempenho, as pessoas veem você desempenhando bem. Agora, a performance potencial é aquela promessa de que você é capaz de entregar mais. A performance potencial ela pode aparecer tanto com uma entrega um pouco acima da expectativa que você fez na empresa, como baseado em histórias e exemplos que você traz sobre a sua jornada profissional, que é o que você faz no processo seletivo. Então entenda o seguinte, a sua performance potencial, que é o que você vai falar sobre ela, o que você vai mostrar que você parece ser capaz de fazer, pode te dar um emprego. Mas o que faz com que você se firme nesse emprego e não caia no problema que esse rapaz caiu, é justamente a performance percebida. Aquilo que eles conseguem enxergar. E enxergar é talvez a base de todos esses vídeos que a gente vai ver aqui. Você vai reparar que é um ponto falho tanto do Thales como dos caras, que eles não entendem como isso acaba sendo mais importante. Vamos dar um play aqui.
Minority Report, eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que precisa. Não, você tem seu RH que faz isso. Não, mas você procura essa pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Exatamente o que eu falei, você viu? O currículo aponta que parece que o cara consegue, ele parece ter o potencial. Na hora H, o negócio não se prova. Cara, alguma coisa que esse funcionário não tá dando certo naquele produto. Se você tem tem uma empresa, vários setores. Vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não tá se dando bem. Alguma coisa tá acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? Você tem razão. E essa é a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir as pessoas. O empresário, a gente tá falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Mas é a mesma... Aqui vem o ponto final dessa primeira parte. Cara, o maluco tá certo. O maluco tá certo. O Thales é um cara, quem conhece ele sabe que ele valoriza muito cultura, ele é muito forte com cultura na empresa dele. Só que a verdade da maior parte das empresas é que o middle manager, aquele gerente que tá no meio do caminho, esse cara não tá tão preocupado com a empresa. Ele não tá tão preocupado com uma série de coisas. Nossa, se eu demitir esse cara vai dar um custo. Ele tá preocupado que isso pode realmente prejudicar a carreira dele, ele pode ter algum problema com isso aí. Mas a maioria desses caras não tá ligando pra isso. A média dos chefes no Brasil são péssimos. O Thales com certeza deve ser um gestor incrível. Todo mundo que trabalha com ele costuma falar muito bem desse cara. Eu nunca trabalhei com ele pra saber, mas o que dizem é isso aí. Mas a maioria dos chefes não são o Thales. E isso é um ponto que você vai reparar que é muito frequente que a gente vai discutir aqui. Ele traz uma visão de um cara que, pô, vamos lá, é um cara que construiu empresas bilionárias. Ele é um cara que não é o padrão de um gestor em uma multinacional. O gestor médio, ele costuma ser muito mais tosqueira. E aí que o maluco tá certo. O cara, nossa, mas ele não quer demitir, ele não quer ter o prejuízo, ele não quer não sei o quê. Isso aí é o cara normal. Quanto chefe ruim acaba demitindo o maluco por um motivo tosco? E aí que vem uma sacada. Ele argumenta com qualquer tranqueira. Ele bota qualquer coisa na mesa pra justificar a demissão. Então isso acontece, cara. Então você repara aqui que é um ponto cego de um cara que vive talvez um nível de excelência que não é a regra do mercado. Na empresa dele, talvez ele consiga manter essa qualidade? Sim, mas as empresas também não têm um cara em nível de executivo como o Thales. Então, por via de regra, a mediocridade é o que a gente vê por aí. Eu vejo toda hora isso nos meus alunos da Mentoria Norte. A maioria deles tem chefes que são medíocres ou bem pior que isso. E eles estão em empresas, cara, que todo mundo quer trabalhar. E aí você vê o absurdo desse negócio. Então vamos lá, vamos para a próxima parte aqui do vídeo, aqui, ó. Essa próxima parte aqui. O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? E aqui você já viu, né? O segundo é isso aí, ninguém quer começar de baixo. Então, cara, primeira coisa, é lógico que ninguém gostaria de começar de baixo se pudesse evitar. O problema aqui, de novo, não é a frase em si, é que ela é muito simplista. Ninguém quer voltar e começar de antes de onde estava. Esse é o ponto principal. E tá todo mundo certo quando pensa nisso aí. Mas aí você já vê a confusão do rapaz que vai sentar na cadeira aqui agora. Tudo bem, cara? Prazer. Qual é o seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Uhum. Olha só uma questão. Ele já lançou a bola aqui, a boa, né? Ele falou, vocês foram como administrador, não quer começar como office boy? Óbvio. Óbvio que você não quer. Agora se liga para onde ele vai. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Uhum. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Uhum. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que vale a pena. Se chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai... Cara, presta atenção nisso que eu vou te falar. Nunca mais esqueça o que eu vou falar. Esse cara, ele tá cometendo uma confusão muito simples. Ele tá confundindo capacidade teórica com capacidade prática. Pega o exemplo mais estúpido possível que você consegue imaginar. Pensa em dirigir um carro. Todo mundo aqui que tem carteira de motorista passou por uma parte teórica de dirigir o carro, onde você entendia como que funcionavam as coisas, os caras até te explicavam, até o momento em que você entrou no carro e o cara ainda estava te falando qual era qual pedal, como que funcionava um câmbio manual, tudo isso era teoria.
Isso é importante, isso tem a sua relevância. Só que, e na hora que você senta, liga o carro e vai tentar andar? O negócio sai como a teoria? É lógico que não. São coisas separadas. Você entender teoricamente uma coisa é importante para você conseguir executar? Sim, mas ele é o primeiro elemento. Aí que vem o segundo elemento, que é você ser capaz de executar aquilo na prática e gerar resultados reais. A galera vacila demais com isso aí. O que esse cara tá falando, ele acha que a faculdade preparou ele para ser um gestor. Sabe o que prepara você para ser um gestor? Você ser um gestor. É só isso. Sabe o que prepara você para dirigir um carro? Dirigir um carro. E pensa em falar inglês, por exemplo. Quantas pessoas você conhece que estudam inglês há muito tempo e elas sempre falam aquela frase: não, eu tenho uma leitura avançada, um listening avançado, mas o meu speaking é intermediário. O que a pessoa quer dizer com isso aí? Quer dizer que ela não consegue usar o idioma para parte do que ela se preparou. Porque foi um preparo muito mais teórico. Se ela é jogada em um país estrangeiro e ela tem que falar inglês e não tem opção, em um mês ela resolveu esse problema. Porque a prática é o que refina e faz com que o negócio se torne mais eficaz. Então você percebe o tropeço desse cara aqui? É uma coisa muito simples. E aí você vai ver que várias dessas pessoas, depois você assiste o vídeo inteiro, várias dessas pessoas, elas tiveram uma coisa muito simples. Muitos têm pós-graduação, muitos têm várias formações, e eles estão patinando na carreira deles. Por quê? Porque eles estão achando que isso aí tem valor. Isso tem valor só até a página 2. Só que é lógico que o que você espera na sequência é o quê? Uma capacidade da pessoa entregar resultados reais. Cara, você entrega o bagulho, legal que você tem essa formação, mas e aí? Um monte de gente na sua faculdade se formou também. Eu vou contratar todo mundo como gestor? Você percebe o problema que isso gera? E, cara, é uma baita confusão. Eu vejo toda hora a gente preocupada com isso. A pessoa se forma, não consegue um emprego, ela fala, vou fazer uma pós. Não, pelo amor de Deus, você tem que ir pro campo de batalha. O campo de batalha garante que você vai ter tanto uma capacidade prática como teórica. E quando as duas estão em equilíbrio, você consegue abrir as portas do nível adequado. Não adianta você se super capacitar teoricamente e achar que você vai dar um salto na carreira. Você não irá. É só ver a quantidade de pós-graduando totalmente ferrado na carreira. Os caras estão ganhando muito pior que aluno meu que nem se formou na graduação ainda. Justamente porque o cara não entendeu esse negócio. Então, cara, esse aqui é um corte bem interessantinho do negócio que eles falam, que é uma comida de bola gigante. Então não vacila com isso aqui. Vamos pro próximo. Maior. Eu tô falando pela minha experiência aqui Qual que é o teu Paulo. caso? Qual que é a tua profissão? O que você tá buscando? Eu tô fazendo gestão de RH Tá bom. E trabalho com administração também. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu quis, que eu não queria me... E uma coisa que eles falam em outras partes, eu não vou falar no vídeo, mas vou fazer um parênteses aqui. Eles falam sobre a curta estadia numa empresa como um problema. Não é um problema se o motivo pelo qual você ficou pouco tempo é porque você está avançando. Uma coisa não é igual a outra. Isso é uma coisa que o Thales fala com uma baita categoria, mas é só pro caso da pessoa que não se mantém porque tá mandando mal. A pessoa que muda porque não para de mandar bem... Isso aí é outra coisa. Eu tenho vários casos de alunos que tiveram uma carreira que é basicamente em diagonal. O que isso quer dizer? Ela vai pro lado, ou seja, sai da empresa, mas ao mesmo tempo vai pra cima. Sai de júnior numa empresa pra pleno na outra, de pleno numa empresa pra sênior na outra, de sênior numa empresa pra gestor em outra. Cara, isso aí é tranquilo, isso não vai atrapalhar a sua carreira. Desenvolver ou minha falta de desempenho, eu não consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando as pessoas te demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas que eu passei, pelo menos. Que é um baita erro do gestor, né? No final do dia. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, aquilo que eu te falei, cara, como empreendedor, ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa para sempre. Se eu tivesse uma lâmpada mágica para esfregar e fazer esse pedido, esse seria o pedido. Se você está sendo demitido, é um feedback que o mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente, que existem coisas que você pode melhorar. Olha o vacilo aqui. É o que eu tava falando, cara. O que o maluco afirmou? Ele falou, cara, eu tava me desenvolvendo, eu tava performando bem, eu tava indo bem pra caramba e eu fui demitido. E o que o Thales falou? O mercado, se ele te demitiu, ele tá te dando um feedback de que você não está tão bem quanto você imagina. Agora, qual que é a falha desse argumento? Repara, uma cena bem emblemática, às vezes apertando a mão, né? A falha é, de novo, não entender de carreira. Será que o cara não performou mesmo? Talvez ele performou. E se ele tá falando a verdade que ele performou, o que aconteceu? Por que ele foi demitido? Porque o mundo é injusto? Porque tudo é sacana? Porque não tem solução pra gente na carreira? Não! Ele provavelmente foi demitido porque ele performou bem, mas ele não conseguiu mostrar que ele performou bem. Imagina o seguinte, se eu falar que aqui do meu lado agora, aqui na minha estante, tem um livro que eu acabei de escrever,
E esse livro, ele é melhor do que O Senhor dos Anéis, ele é melhor do que qualquer livro do Dostoiévski, ele é o melhor livro já escrito na história. E se eu publicar esse livro, eu vou ser o maior escritor que já nasceu nesse planeta. Pode ser verdade. Pode ser que esse livro realmente seja isso aí. Mas por que eu não estou sendo reconhecido? Você reparou que eu já performei, o livro está escrito, eu já performei. Mas por que eu não estou sendo reconhecido? Porque as pessoas não viram essa performance. Quando as pessoas veem a performance, aí você é reconhecido por isso e você tem chance de colher os frutos. Então, o que o Thales falou que o cara deu feedback, na verdade não é necessariamente que o cara não estava indo bem. Tem muito mais chance do cara estar indo bem, mas ele não ter conseguido mostrar isso pro chefe dele. Ele não ter se preocupado em vender isso pra ele, mostrar como ele estava progredindo. Aí, Caio, mas eu acho que isso é responsabilidade do chefe. Aí que vem o problema. Você acha que seu chefe é competente? Muito provavelmente a sua resposta é não. Eu sei que vai ter as exceções, sorte a sua. Mas se o seu chefe é incompetente, você vai colocar na mão de um incompetente que ele identifique isso aí? Ou você vai assumir responsabilidade sobre essa parada? Então, essa é a grande sacada. É aquela diferença de trabalho e meta-trabalho. Trabalho é o que você faz pela empresa. Isso esse cara deve ter feito muito bem. Meta-trabalho é o que você faz pela sua carreira. É como você garante que você será reconhecido por isso aí. No meu exemplo, trabalho é escrever o livro. Meta-trabalho é publicar e divulgar esse livro para que todos saibam como ele é bom. É exatamente isso. Se não divulgar o livro, se você não divulgar seus resultados, você não será reconhecido. E aí você vai acabar numa roda que nem essa aqui de demitidos. Vamos para a próxima parte aqui. Nome? Bárbara. Prazer, Bárbara. Tudo bem? Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia... Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Boa, agora eu vou fazer um parênteses aqui. Eu não acredito em meritocracia. Isso é uma coisa que eu discordo do Thales, mas parcialmente. O que acontece aqui? Primeiro, ele fez a definição mais correta da meritocracia. A pessoa receber o mérito pela capacidade, pela entrega dela, e não só por ela ter se esforçado mais. Você se esforçar um monte e não entregar nada, não adianta nada. Você pode ficar se matando pra fazer a melhor música do mundo, se você é um péssimo músico, você nunca vai ser reconhecido. Ponto. Acabou. Então a definição de meritocracia dele tá correta. Mas... a meritocracia, quando a gente fala de carreira, é um conto de fadas desgraçado. Por quê? A meritocracia é basicamente você esperar que haverá um alinhamento universal entre todas as pessoas, que haverá um esforço desproporcional para que elas busquem identificar o mérito devido de cada um. Isso não acontece. Pare e pense no seguinte, cara, quantas vezes você já foi trabalhar e você estava com um problema em casa? Talvez tinha um parente seu doente, talvez você estava com problema na faculdade, estava com dificuldade financeira, estava com ressaca, tanto faz. Você vai estar em vários momentos com a cabeça em outro lugar que não é no trabalho. A mesma coisa acontece com os gestores. E se isso acontece com a realidade deles, eles não têm um Big Brother atrás de você te perseguindo para ver tudo que você fez. E se eles não têm, obviamente... você vai perder muita coisa que você fez aos olhos deles se você não tomar uma ação em relação a isso aí. É por isso que o Harvey Coleman, que escreveu o livro Empowering Yourself, que é um dos melhores livros de carreira já escritos, ele fala sempre o quê? Que o sucesso da carreira é só 10% performance. Depois ele diz que é 30% imagem e 60% exposição. Eu discordo dessa porcentagem dele dos outros dois, eu acho que a divisão é diferente, mas o 10% de performance é verdade. Cara, não adianta você ter performance se você não é visto por isso aí. O que vai adiantar? A pessoa não tem como te avaliar por algo que ela não enxergou. Então a meritocracia, quando você acredita piamente nisso, é uma força do universo que não faz sentido. Agora, o Thales, ele joga um jogo diferente. Nunca esqueça, aqui tá falando com ele como um patrão, mas o Thales é um empreendedor. E o empreendedor, ele bota pra testar as coisas dele no mercado. Enquanto você, como carreirista, como alguém que é CLT, que tá tentando almejar cargos mais altos, você tá jogando um jogo que é criado internamente naquela empresa, que é o jogo da hierarquia. E nesse jogo da hierarquia, a meritocracia não é tão predominante da forma que seria para um empreendedor, por exemplo. É lógico que o empreendedor tem sorte, outros fatores, mas... você acaba caindo exatamente nesse erro. Então, cara, pra carreira, a meritocracia realmente não existe. É um conto de fadas confortável, gostosinho, mas é só parar pra pensar. Quantas vezes você viu uma pessoa que entregava mais do que outra e a outra acabou sendo reconhecida na frente dela? Por quê?
que provavelmente o chefe não viu. Então não é um jogo de meritocracia. Um jogo de meritocracia seria como um videogame, onde você vê os pontinhos subindo e o resultado é absoluto e ninguém tem como contestar. Não existe um acompanhamento preciso assim. Por isso que a carreira é muito mais um jogo de imagem do que um jogo de performance. Vamos mandar ver aqui. Né? Eu sou filho de uma empregada... Bom, de uma cabeleireira e um policial militar, eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia? Então, olha só que interessante. Ele falou a jornada dele. Basicamente, ele conseguiu o sucesso por causa do esforço dele. Sim. Mas entenda que o esforço dele não foi apenas estar trabalhando duro. Existiu muito contato com pessoas e muitos exercícios que as pessoas que estão numa carreira normalmente ignoram. Você não para como um empreendedor para pensar em como você vai fazer sua marca ser conhecida. Quando você é empreendedor, você está preocupadíssimo com isso. Cara, eu tô agora, nesse momento, fazendo isso aqui com você. É lógico que eu tô aqui produzindo conteúdo, tentando te ajudar, mas eu tenho várias soluções de carreira. Esse é meu negócio, essa é minha empresa. Eu tô preocupado em como você vai me encontrar para que eu possa ajudar você na sua carreira. Agora, quando a gente tá na carreira, a gente acha que a gente vai fazer um trabalhozinho ali bonitinho e deu nós. Mas não é isso que vai rolar. O que vai acontecer no final é que se você também não fizer a mesma campanha de marketing, vamos chamar assim, sobre as suas entregas, elas também não serão reconhecidas. E aqui que a meritocracia cai por água, porque a galera pensa só na parte de performance para meritocracia. Mas não, existe um jogo por trás disso aí. Você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de dúvida. Você acha saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT... Pode. E ficar ganhando 3 mil reais por mês para sempre, tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Você não, ela pode... Ó, primeira coisa, você reparou só como é uma conversa de extremos, né? Porque você tá pegando o extremo da liderança, que é um empreendedor de altíssimo sucesso, que aparentemente é muito capaz de liderar as pessoas, e pessoas que obviamente estão tropeçando na carreira, que não estão entendendo o jogo e por isso que elas estão demitidas. Quando você olha no meio do caminho, a pessoa que está na carreira e sabe o que está fazendo, você repara que, primeiro, você não tem que se matar de trabalhar que nem o Thales para ter uma carreira de sucesso. Isso é uma baita de uma estupidez. Eu conheço muita gente que trabalha exatamente as horas que deveria trabalhar, sem nenhuma loucura, e consegue, com esse movimento, fazer o quê? Conquistar uma carreira muito melhor. Consegue acelerar, ser promovido. Quantos alunos eu tenho que são promovidos a cada 6 meses? E os caras estão fazendo o quê? Eles estão trabalhando as mesmas horas que o resto do pessoal, só que eles sabem o que focar, eles sabem como se vender, eles sabem como se mostrar. Então você repara que não é a força bruta, eles estão falando aqui de um vetor, como se fosse o vetor da saída, que é trabalhar mais. Não! Trabalhar mais muitas vezes faz você perder o foco de como mostrar melhor as suas entregas. E se você gasta 10 minutos pensando em como mostrar uma entrega boa que você fez, isso vale muito mais para sua carreira do que gastar 3 horas tentando transformar essa entrega boa em uma entrega extraordinária que ninguém vai ver. Pode mudar de emprego, ela pode procurar um lugar onde tem um home office. Mas a gente acabou de falar que tem um problema super sério para empregos. Tá difícil arrumar emprego. Não é verdade. Tem 7% de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover. Eu tô te dando dado. Você tá pegando uma experiência pessoal que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando pra como mim realidade. não é um problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim não é um problema. Eu tô falando de um problema social. Eu entendi. A gente tem problema assim. Aqui todo mundo teve problema para arrumar emprego. Eu não é uma coisa que sim. simples. Mas aí é o que a gente falou no debate. É a gestão de expectativa. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o Cara, é exatamente isso aí, você viu, né? E aí entrou outro negócio. Pô, ele falou, mas tem muito emprego, tem muito turnover. Ele tá certo aqui, ele tá certo. Tem toda hora tá rodando gente. Pô, quem aqui não escuta falar de layoff, de gente sendo cortada, de gente sendo demitida o tempo inteiro? Essa galera aqui é a prova viva disso, de uma certa maneira. Tem um turnover muito grande, as pessoas estão toda hora saindo das vagas, e nem todas as vagas que a pessoa sai são fechadas. Muitas abrem. Vai agora no LinkedIn, olha a quantidade de vaga que tem aberto ali. Eu sei que tem umas vagas fakes ali, mas é a minoria isso aí, cara. A maior parte das vagas, a galera tá publicando daquela forma. Quando eu trabalhava ajudando a galera mais focado em processo seletivo, o que tinha de oportunidade era absurdo. Os meus alunos conseguiam 5, 6 aprovações e os caras ficavam desesperados que o problema deles era qual aceitar. Porque eles passaram em tudo.
Então note que o que ele tá falando aqui é verdade. E quando ela fala que é difícil você conseguir se recolocar, mais uma vez, é um erro em entender como que você mostra as coisas. Você repara como que todas as pessoas que eu tô te mostrando aqui mostram que elas têm valor e que elas são capazes de gerar um bom resultado? Elas falam que elas estudaram muito, elas falam que elas tinham vontade de aprender, elas falam que elas fizeram faculdade. Cadê as entregas? Cadê as entregas? Um ou outro fala, mas a maioria deles se apoia naquela coisa teórica que eu falei. Quando você sabe mostrar resultados tangíveis do que você fez, é muito mais fácil você se recolocar. E lógico, tem outro elemento que a galera ignora. Networking. Se você é uma pessoa muito bem conectada, você consegue estar do outro lado daquela discussão tão polêmica da indicação. Tem uma galera que odeia indicação. Sabe quem não odeia indicação? Quem tem. E o que é indicação? É ser sobrinho do diretor? Também é, mas com certeza você consegue indicação por capacidade, pelo nível de entrega. Se você fez um nível de entrega desproporcional e as pessoas têm uma imagem sua de alguém que é muito melhor do que o normal, você acha que as pessoas não estariam dispostas a indicar você? É lógico que elas estariam. Tem aluno meu que ele não concorre a vaga nenhuma sem indicação, porque o cara tem tanto networking que ele sempre consegue um contato da empresa, seja direto, que é alguém que ele conhece, ou através de um amigo de um amigo. E ele sempre tem uma indicação e ele passa muito fácil. Repara que, de novo, é não entender o jogo. As pessoas estão preocupadas com meritocracia, com performance, com faculdade. Esse não é o jogo da carreira. É um jogo de imagem. Se você entender isso aí, cara, vai mudar completamente a sua visão de como você vai cuidar da sua carreira. Vamos para a próxima parte aqui. Quando a gente entra numa empresa, você é empresário, eu estou trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e Pelo você menos. não tem espaço para mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto. Olha aqui que interessante. Aqui, esse cara, ele tá quase sacando. Você viu? Você não tem espaço para mostrar o seu talento. Ele entendeu uma parte, mas faltou alguns elementos. O que ele entendeu aqui? Ele entendeu que ele precisa ser visto para ser reconhecido. Só que o que ele não entendeu é que o tempo que você investe para conseguir esse reconhecimento, ele é muito menor do que o tempo que você passa trabalhando. Você não precisa ficar 3 horas por dia tomando café para você ser reconhecido pelo seu esforço. Por sinal, uma das coisas que eu falo no plano 26 é que você às vezes precisa apenas de uma conversa de 15 minutos por mês com o seu chefe para que você consiga ser promovido em 6 meses. É muito mais fácil do que a galera imagina. É muito menos tempo investido. A galera sempre pensa nessa galera mais política de carreira, que falam sempre de uma forma pejorativa isso aí, como aquele pessoal que não, tá sempre tomando um cafezinho, indo almoçar com a galera. É lógico que tem esses elementos, mas isso não é toda hora. São em poucos momentos que você faz tudo isso aí. E aí você consegue mostrar o seu negócio. E você repara que o Thales, mais uma vez, ele cai de novo naquela confusão da meritocracia ser aquele elemento em que só por você que você tá trabalhando bem, o seu chefe vai ver. Ele, de novo, talvez ele veja dos liderados dele, mas o seu chefe merdão, você acha que ele vai ver? Você acha que ele vai enxergar? Ele não vai. Ele não vai. Você precisa tomar as ações para isso aí. Então, de novo, é o meio do caminho que tá a resposta correta para quem quer ter uma boa carreira. Não é nem de um lado nem do outro. Você abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai mostrar seu talento, pô. Não é? Seu talento operacional ali. Mas é o que eu previsto. quero nessa função. Imagina, você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja um analista, tá? E que você me entregue ali insights que vão permitir com que eu aumente o lucro da minha companhia. Perfeito. O que você acha que eu vou fazer com um cara igual você? Você acha que eu vou querer te mandar embora ou querer fazer com que você cresça na companhia? Você tá me gerando dinheiro. Aqui vem um ponto. Repara o que ele falou. Ele falou uma coisa, cara, que é outro ponto que se você sacar vai mudar pra sempre a sua carreira. Pensa no seguinte, o que ele falou? Você acha que eu vou querer te mandar embora se você tá me gerando dinheiro? O que é essa frase, você tá me gerando dinheiro? Ele tá falando do que está na cabeça dele como performance. Ele é um dos sócios da empresa. Então, a grana que você gera pra empresa é a grana diretamente que você gera pra ele. Isso é o que ele considera como performance. Mas, aqui vem um pulo do gato. Você vai pensar, então eu vou gerar dinheiro pra empresa e meu chefe vai me reconhecer? Errado. A performance mora na cabeça do seu chefe. E cada pessoa tem uma percepção do que é performance. Para e pensa no seguinte, pensa quando você olha para um churrasco e você pensa lá na hora que você vai fazer uma picanha deliciosa, maravilhosa, uma coisa incrível, você fala, cara, olha como eu performei bem nesse churrasco, olha que picanha bem feita, que picanha suculenta, e aí você serve para um pessoal e você tá numa mesa que só tem veganos. Todos eles odeiam o que você fez, porque eles são veganos.
A performance está na cabeça deles. Ah, mas eu acho que a minha carne ficou boa. Esse não é o ponto. Porque na carreira, lembra que você está num jogo onde as pessoas decidem o que vai acontecer com você. Você nunca vai ter o poder de se promover. E nem de se tirar de uma lista de layoff. Você só vai conseguir ser promovido se a opinião das pessoas forem favoráveis para isso. Então você precisa construir essa imagem. E a performance está na cabeça do seu chefe. A cabeça dele diz o que é performance. Então não adianta você fazer o que você acha que é o melhor. Você tem que fazer o que ele acha que é o melhor. Se você responde pro Thales Gomes, ele acabou de cantar bola. Gera dinheiro para ele. E ele vai te amar. Agora, tem chefe que sabe o que quer? Os chefes medíocres que a gente tem por aí. O chefe às vezes quer que você não enche o saco dele. O chefe às vezes quer que você não... ele quer não se sentir inseguro. Ele quer que você toda hora fique informando ele. É o famoso chefe controlador. Você tem que entender que essas métricas na cabeça do seu chefe nem sempre são tão objetivas. Elas podem ser muito mais subjetivas. Esse é o grande pulo do gato. É isso aqui que o pessoal não entende. Porque isso aqui são negócios. Você tem que entender quem é o seu cliente que está atendendo. O cliente, no caso, eu estou me referindo ao seu chefe. Você está querendo mostrar para ele que você é um cara foda. O que é foda para ele? Essa é a pergunta de ouro. Boa. Agora, vamos aqui pro próximo. É o próximo já? É o próximo aqui. Boa. Vamos lá. Que eu anotei as minutagens aqui. Não é muito assim que acontece. Geralmente eu acredito que todo mundo aqui pode concordar, né? A gente que tá no papel de quem tá executando operacional, a gente faz o mínimo ali, porque não importa, se a gente faz o mínimo, se a gente faz o médio, se a gente faz o máximo, o resultado é sempre o mesmo. Irmão, o pior é quando tem alguém de falar uma parada, de verdade, ali. aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso com você mesmo. Porque para a empresa, se você está fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata outro. Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Então eu, quando estava na tua cadeira, quando eu fui funcionário, e já fui funcionário algumas vezes na minha vida... Hoje não, hoje eu estou demitido. Não, mas... Eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Eu trabalhava, cara, até 11, meia-noite sem precisar. A turma saía às 7 horas da noite, trabalhando no Ortobon. Eu lembro que a gente tinha que bater o ponto. Eu batia o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta e ficava até 11, meia-noite. Na época eu tava fazendo o e-commerce dos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pela empresa, não. Era por mim. Então você fazer o mínimo, você tá se enganando. Você não tá enganando a tua empresa, não. Não tá enganando o teu patrão, não. Irmão. Não é o que eu faço, mas é algo que eu trouxe pra gente discutir. Tamo junto, moleque. Cara, agora se liga nisso aí que eles falaram. Isso aqui é um mantra de uma coisa que eu falo muito com meus alunos. A carreira mora em você. A carreira é sua. Você tem que cuidar dela. O que o Thales falou é verdade. Cara, ele tá fazendo por ele, não pela empresa. E ele tá certo nisso aí. Só que agora olha que interessante, né? O cara falou, não, fazer o mínimo, fazer o máximo, não tem diferença. Ele também tá certo. Sabe por quê? Porque se você não pegar a sua performance e transformar ela em imagem, não importa o que você faz. Lembra do livro, do best-seller aqui escondidinho na gaveta? Não importa. Você não vai conseguir um reconhecimento. Então ele tá certo. O que faltou de novo aí, você repara? Faltou uma coisa que o Thales fez e ele não percebeu. Quando ele voltava escondidinho lá pra sala pra trabalhar mais, ele fazia um trabalho invisível? Ele fazia um trabalho que não era mostrado em momento algum? Ou depois de uma semana ele vinha e falava, olha só o meu planejamento que eu montei? Ele mostrava esse negócio, porque se ele só trabalhasse e não fosse visto por aquilo, ou deixasse um chefe dele levar o mérito pelo que ele fez, ele não conseguiria ter alavancado a carreira dele. Você percebe? É que ele faz isso naturalmente, ele é um empreendedor, ele tá sempre vendendo a marca dele. Quando ele criou a Easy Taxi, ele ia em vários lugares de investimento, fazer pitch para conseguir investidor por trás dele, né? E, cara, todas essas coisas que ele fazia era para levar justamente para o negócio ser reconhecido pelas pessoas. É que ele é tão natural para ele que ele não percebe que isso é separado do que a pessoa comum costuma fazer. Essas pessoas brutalmente ambiciosas, que, vão pra cima que nem um touro louco pra conseguir o que elas querem, elas tendem a agir em todas as frentes sem perceber. E elas não reparam que tem gente que vai lá, faz um bom trabalho, vai embora e espera o reconhecimento, não vem e não sabe o que tá acontecendo. Isso aí, de novo, é a falha de não entender meta-trabalho. Deu pra entender? Então vamos lá. Agora a gente vai pra próxima parte aqui. Essa parte já é a penúltima. E tem o cara do Peaky Blinders aqui, né? E, cara, nessa partezinha aqui, olha a frase que ele colocou, né? A culpa da demissão é sua do funcionário. Vamos lá. É lógico que não, né? É lógico que não é. Eu entendo o que ele quer dizer com isso, é uma frase mais polêmica e mal estruturada de novo. Mas quando você fala que a demissão é a culpa da pessoa, a pessoa tem influência sobre a demissão dela ou não.
mas ela não tem total controle. Quer ver um exemplo mais clássico do mundo? Você pode ser o melhor da empresa, você pode ser o cara que é visto como melhor, ou seja, sua imagem também é assim, só que se a empresa falir, você está demitido. Percebe? Existem coisas que você não tem controle. Não dá. Tem decisões que são top-down. E os caras vêm e arregaçam uma área inteira. Tem decisões internacionais que tiram metade da operação do Brasil e uma galera é demitida. Fecham uma operação inteira e a galera roda. Então é lógico que não é necessariamente sua culpa. Você pode ter tido responsabilidade por ter comido bola no que levou à sua demissão. Mas isso não faz nem sentido. Pensar, a culpa da demissão é sua? Primeiro que é uma frase estúpida. Por que você está preocupado com de quem é a culpa? Para de se preocupar de quem é a culpa e comece a se preocupar com o que você tem que fazer para ter uma carreira bolada, para ter uma carreira top, para você poder viajar para os lugares que o Thales viaja e lá andar de snowboarding na Europa. Cara, tem vários CLTs que conseguem fazer isso aí. Talvez você não vai fazer de helicóptero que nem ele, mas você vai conseguir fazer com certeza. Então, não fica preocupado com isso. É uma coisa que é um pensamento besta, mas tem umas discussões boas envolvidas aqui. Então vamos lá. Oi. Irmão. Bem próximo. Tá bem vestido, hein, moleque? Estiloso. Tá estiloso. Qual que é a tua opinião sobre o tema, cara? Bom, eu não concordo com a situação, porque eu acho que muitas vezes o funcionário ele se dedica, se esforça, dá o máximo de si dentro da empresa, e muitas vezes quem é valorizado é quem menos trabalha, quem menos faz as coisas dentro da empresa. Ó, eu trabalho... Por quê? Presta atenção aqui agora. Por quê? Pensa aí. Eu acabei de falar várias vezes, você sacou se você tá prestando atenção. Por que quem menos fez é mais reconhecido? Não é a questão de quem fez, é a questão de quem conseguiu mostrar mais que fez. Isso é o que faz a diferença. Se o cara fez pouquinho, mas ele mostrou um pouquinho que ele fez, e você fez um montão, mas não mostrou nada do que você fez porque você está preocupado em fazer mais, é lógico que esse cara vai passar na sua frente. É um jogo de imagem. É sempre assim. Inclusive o puxa-saco, que é uma das coisas mais baixo nível que você pode fazer numa empresa, isso aí pode botar o cara um pouco na frente, por quê? Porque isso melhora um pouquinho a imagem. Melhora um pouquinho. É marginal, às vezes piora se o chefe é decente, mas como tem chefe escroto, tem chefe que gosta um pouquinho disso aí. Mas não é tanto, é só um pouquinho que o cara ganha. Porque é óbvio que ele tá puxando o saco, é óbvio que é uma falsidade aquilo ali. Só que aquele cara que tá puxando o saco, ele pelo menos tá tentando mostrar alguma coisa e se expor de alguma forma pra liderança. Enquanto o cara que, não, eu não vou puxar o saco e não fala nada do trabalho dele, ele simplesmente não existe. Ele não existe. Eu vou lembrar você mais uma vez. Lembra do meu best-seller escondido aqui? Você não sabe nem o nome do best-seller. Por quê? Porque eu não mostrei. Não adianta ele ser bom. Se o cara nem sabe que você existe, como que ele vai te colocar na frente do puxa-saco? A disputa não é entre você e o puxa-saco. A disputa é entre o puxa-saco e ninguém. Porque ninguém lembra que você existe. Trabalhei numa empresa que eu cheguei cerca de um mês, por volta de um mês, e eu me dedicava ao máximo. Cortava a placa de radiestesia, sabe? Eu não sei o que é radiestesia, mas imagino que é para tratamento de radiestesia. Tá. E me dedicava pra caramba, assim, de verdade, em todas as minhas funções, limpava o ambiente, e quem ficou foi a que menos fazia as coisas dentro da empresa. Que puxava saco, que conseguiu galgar. Você vê que o Thales sabe que tem uns puxa-saco que passam na frente. Ele sabe qual é a mecânica disso aí, você percebe? Cara, eu não sei se ela puxava saco. Vou te falar o que acontece. Ou seja, você tá me dizendo cara, eu trabalhava muito bem, eu me esforçava, eu fazia mais do que era pedido. Sim. E eu não era reconhecido. Essencialmente é isso que você tá falando pra mim. Sim, mas é sempre assim. Que todas as empresas não que é verdade. Não é assim. Que eu já passei. A minha não é assim. Quem é bem gerido não é assim. E não é só na do Thales. Ué, quem sabe? Tem vaga aberta. Mas a verdade é, o que você tem que fazer no final do dia, quando você não tá se sentindo reconhecido, isso vale pra todos vocês, você tem que pedir demissão. Porque se você é um bom funcionário, se você faz mais do que é pedido, vai ter empreendedor sério que tem uma boa gestão. Mas como que a gente vai pedir demissão se a gente não tá precisando do dinheiro? Você vai procurar outro emprego. Você vai mandar currículo. Emprego você não vai buscar surge uma assim agência. Do nada. Não, a gente se dedica, a gente faz o máximo da empresa e quem fica geralmente é quem menos trabalha, Não cara. é verdade. De novo, você tá pegando uma experiência pessoal sua e traçando isso como uma experiência, verdade. foram várias experiências na minha vida. E tem várias pessoas que já passaram pela mesma experiência sua, que não quer dizer que seja uma verdade, nem a maioria. Certo? Então, o que acontece é, quando você não está se sentindo reconhecido, você tem uma escolha. O contrato de trabalho, ele é uma escolha. Você pode ou não ficar. É exatamente isso aí. O Thales falou certo esse negócio. Outra coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Você não tá preso na sua empresa. Tem gente que fica, eu não consigo ser reconhecido aqui. Cara, às vezes você tentou vender a sua imagem, você tentou trabalhar bem esse negócio, você fez o que eu falo lá no plano 26, só que, inclusive no próprio plano 26, na hora de você ser promovido depois de 6 meses, tem uma bifurcação, que é você ser promovido na sua empresa ou em outra.
Por quê? Cara, às vezes não é nem má fé do seu gestor. Às vezes a empresa entrou em alguma situação complexa, teve um corte de custos absurdo e não pode mais promover ninguém. E o cara não tem decisão. Cara, o seu gerente, você pode achar que, não, ele é um chefe, não sei o quê. Cara, ele é um cocôzinho. Ele é um cocôzinho. Ele é o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Ele tem um chefe, que tem um chefe, que tem um chefe, que tem um chefe, que tem um chefe. A maioria das vezes é isso. Você não tá respondendo pro vice-presidente ou pro CEO. Você tá respondendo, às vezes, pro gerentinho. É assim que funciona. E esse cara não tem tanto poder quanto, talvez até ele acredite que tem, e quanto você coloca na mão dele. Então, na hora que o maluco trava, às vezes ele não tem nem ação pra resolver a sua parada. Por isso tem que ficar olhando o mercado. Um cara falou, não é tão fácil se recolocar. Já falei disso aqui nesse vídeo, não vou me repetir. Se você tiver a boa estratégia, não é difícil também. Então você não precisa ficar batendo cabeça com isso aí. Vamos pro próximo aqui agora. Eu vou discordar de você novamente. Tá bom. Porque temos 20... Ou esse maluco é muito engraçado, depois vocês veem esse vídeo. Esse cara, mano, ele dá umas fritadas muito loucas, velho. Porra. Um dos 28 desempregados aqui com aparência diferente. Cada um sua aparência. Eu fui demitido por causa da minha aparência. Sim, a sua empresa que valoriza diversidade e inclusão pode te demitir por um motivo como esse. Pode sim, tá? Primeiro ponto que eu já vou fazer aqui agora, vamos seguir. E foi dito Você tomou esse feedback, você não aparenta bem? Não, depois de 10 meses, a síndica queria que eu cortasse o cabelo. Sendo que eu me ofereci pra cortar o cabelo quando eu entrei no meu emprego. Certo. Aí você fala que posso mudar porque eu tenho um currículo? Não. Não, você pode cortar o cabelo. Eu posso demitir. Não. Eu, quando eu entrei... É uma escolha, certo? Não. Você pode falar, não quero mexer no meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Então vai 10 meses depois, não. Se você tá ali fazendo uma entrevista, você me passa que eu vou mudar a aparência, beleza. Você sabe que ela não pode falar isso com você na entrevista. Eu sei né? disso. Juridicamente ela não pode falar. Na empresa. Aqui vem o pulo do gato. Ela não pode falar. Você tem noção quantas demissões já aconteceram que a justificativa não é a real, justamente porque a pessoa tá tomando uma ação, seja por algum viés que ela tem, algum preconceito, alguma tosqueira, alguma decisão escrota da empresa, não importa. A pessoa vai dar o argumento que ela quiser para a demissão. Sempre vai ser uma coisa assim. Os caras vão empilhar coisinhas de RH pra falar que você não tava performando pra te demitir. Então, cara, isso aqui é um negócio que eu até coloquei lá na cópia oculta num e-mail que eu mandei pro pessoal, falando sobre imagem. A sua aparência, ela pode sim te prejudicar, não importa qual empresa. Sabe por quê? Não existe uma entidade que pensa chamada empresa. O que existe são seres humanos. E cada ser humano naquela empresa que está num cargo de gestão tem uma visão de mundo que pode estar alinhada parcialmente com a empresa e, com certeza, uma outra parte que está desalinhada com a empresa. Se sua empresa valoriza a diversidade e inclusão, vê o cara que tá com o cabelo comprido ali e fala, não tem problema, ninguém diz que o seu chefe concorda com isso. E é lógico, se a empresa tem essa cultura, ele não vai dar esse argumento porque vai ser um problema pra ele. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma sambada pra lá, pra cá e vai conseguir contra-argumentar e te colocar numa situação difícil. Então a sua aparência ela pode te prejudicar. É intransponível você conseguir progredir com uma aparência meio peculiar. Cara, eu tinha um cabelo que eu parecia o Beisola quando eu tava na minha carreira. Eu tenho uma carteira de motorista até hoje, cara, que é a maior vergonha alheia do mundo, cara. É horrível o meu cabelo. Cara, eu era um cara todo zoado de todas as maneiras que você pode imaginar. Esse maluco aqui é o Brad Pitt. Brad Pitt é bom, né? O Brad Pitt perto de mim. Então, cara, era um horror o negócio. Era um horror. Tipo, e o que aconteceu? Por que dava certo apesar disso? Porque se você joga muito bem o jogo, você consegue ter certas regalias que quem não sabe jogar o jogo nunca terá. Então você consegue ter um negócio desse aí. Tem um gerente de projeto da Toyota? Da Honda? Ah, eu esqueci o nome do cara agora, eu devia ter pesquisado o nome desse cara. Mano, depois você pesquisa, é um cara muito peculiar, que ele tem um cabelo que parece aqueles cabelos de anime, assim, sabe? É bizarro o cabelo do cara. Por que o cara tá ali? Porque o maluco, ele conseguiu se mostrar uma peça indispensável e ele pode ter um cabelo escroto. E ainda mais a cultura japonesa, você sabe que isso não é bem visto mesmo. E ainda assim o cara conseguiu. Então repare como isso aí não dá pra ignorar, cara. Não dá pra fingir que isso não existe. Você pode querer enganar e não aceitar a realidade, mas as consequências de ignorar a realidade vão te pegar uma hora ou outra. Então lembra, isso impacta. Se pra você... Eu usava 2 brincos argola. Eu resolvi tirar. Se pra você não é importante aquilo, só foi uma coisa que você achou legal e achava bacana, mas você também não se incomoda de sair fora dessas coisas que podem ser alvo de preconceito, show de bola. Sai fora disso aí. É lógico que você vai ter vários outros preconceitos, né? A cor da sua pele você não tem como trocar. E isso pode sim te prejudicar. As pessoas nunca vão te falar isso aí. Mas pode. O remédio, de novo, qual que é? Jogar muito melhor o jogo da carreira do que
esses prejuízos que você vai acabar tendo por causa de preconceito das pessoas. Ai, Caio, mas o mundo devia mudar. Mas ele não vai mudar, cara. Desculpa te falar isso aí. Não vai mudar. Você pode se esforçar pra tentar mudar um pouco o mundo, mas sempre vai ter gente escrota. Então, eu prefiro desviar das antas do que ficar batendo de frente com elas. Pensa nisso aí. Ela pode, por exemplo, depois que você tiver contratado, falar assim, cara, posso te dar uma sugestão? Ela pode não contratar. Existe um padrão aqui e tal. Você vai ouvir. Você quer se adequar a esse padrão ou não, e você pode falar, não, eu não me enquadro, não vou trabalhar naquele ambiente porque eu não sou... Perfeito, e você vai para outro emprego. Exato. Não, então, no começo eu vou estar avaliando isso. Agora eu vou te dar a minha opinião sobre o que ela fez. Ela fez errado. Exatamente. Eu não faria assim. Se pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema... Pro meu ambiente não tem problema nenhum o teu cabelo, mas pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, eu não deveria te contratar. Então já começa por aí. Exatamente, isso que eu penso. Mas você falou pra pessoa, tipo assim, vai procurar outro emprego. Óbvio. Eu vou começar tudo de novo, vou bater em porta de outro lugar, então, fazer exame, etc. Não. Meu irmão, esse é a treta do negócio. Quando a sua empresa começa a te empacar, você pode ficar aceitando e esperando que eles mudem, ou você pode fazer alguma coisa. Isso aí é o que eu falo que é o refém corporativo. É o cara que ele bota toda a carreira dele, tudo que é importante pra ele, na mão da empresa. E quando a empresa joga na privada tudo, o cara fica parado ali. Eu sei que dá trabalho, cara. Trabalhar dá trabalho. Você não chamava piscina. Então, fica tranquilo. Isso pode acontecer com você e você tem que estar pronto pra isso. E é muito mais fácil se você fizer um bom networking. Eu nem pedi pra ir pra ela me ligou, entendeu? Mas então, você só tinha duas escolhas ali. Ou você, no caso, que você tá me contando, né? Não, mas o meu emprego, eu tava indo muito bem. Com meus clientes, eu tava indo muito bem. Então, eu tava fazendo meu trabalho muito bem. Eu entendo. De novo, você viu a confusão? Ele tinha uma boa performance. Isso não importa. A imagem sempre vai ser superior à performance. Mas aí você tem, uma pessoa que era tua chefe, que ela que tinha a caneta e ela que ia tomar a decisão, ela te deu um feedback. Você pode ouvir e seguir na companhia ou não e arrumar outro emprego. É isso, cara. E o Thales agora cantou a boa. Isso é outra coisa que o Harvey Coleman fala muito. Quem tá em cima da pirâmide da hierarquia decide as regras do jogo. Eu não gostei dessas regras do jogo. Vai jogar em outro lugar. Cara, o que não falta é empresa por aí. Eu vejo gente se martirizando porque, minha empresa dos sonhos é tal empresa. Pelo amor de Deus, meu amigo, tem tanta empresa boa pra você trabalhar por aí. E tem empresa ruim também, mas às vezes vai ter chefes bons e áreas boas. Vai procurar outra oportunidade. Nunca fique refém das empresas. Elas estão ali por negócios, elas não estão ali porque elas são parceiras suas. Então nunca confunda isso aí. Vamos lá Então quase a reta final aqui agora. Você demite muitas pessoas hoje ou você faz esse acompanhamento? Eu demito muitas pessoas e também faço acompanhamento. Eu faço os dois. Quantas pessoas você demite? Opa, centenas. Centenas de pessoas, sim, centenas de pessoas por ano. E também contrato centenas de pessoas por ano. Centenas? Centenas. É isso aí. De novo, eu não sou ONG, eu não tô aqui para fazer caridade, eu tô aqui para fazer com que a companhia tenha mais resultado e que entregue valor para o meu cliente. Se a pessoa é essa pessoa, eu quero desenvolvê-la, eu quero que ela cresça na companhia, porque vai ser bom para mim, para minha companhia. Entende? A sua liderança tá alinhada com você? Super alinhada. É uma pergunta muito importante, porque Esse é o pulo do gato, você reparou? Ela sacou uma muito boa, a liderança tá alinhada. Eu não duvido que vários empreendedores pensam como Thales, mas conforme você vai tendo uma granularidade descendo na hierarquia, começa a rolar uma distância e as coisas podem se distorcer. Fala a verdade, você pode ter passado por isso, e se você não passou, com certeza alguém que você conhece passou. Por uma situação muito simples. Alguém que estava trabalhando em uma empresa, em uma área, em uma vaga, e estava tudo maravilhosamente bem, trocou apenas o chefe e a vida da pessoa virou um inferno. As mesmas responsabilidades, a mesma empresa, os mesmos colegas, o mesmo momento, só trocou o chefe e virou um inferno. As lideranças dificilmente estão tão alinhadas. Ainda mais a liderança que você responde. Eu ajudo muito a galera aqui que tá mais no começo de carreira, quem é júnior, pleno, sênior, antes da gestão. Você tá respondendo pra parte de baixo da gestão. A chance de um desses caras estar desalinhado é razoavelmente grande. Você percebe? O Thales acabou de falar que ele demite centenas de pessoas. Você acha que nenhum é gestor que estava desalinhado? E é isso aí, ele pode ter demitido esse cara que estava desalinhado. Mas enquanto ele estava lá, ele tornou a vida das pessoas um inferno, com esse desalinhamento desse negócio. Você percebe? Por isso que eu digo, o que ele considera que é performance não vai ser igual pro seu chefe. E você pode ter um chefe tão ruim que pode ser um ótimo motivo para sair da empresa.
As lideranças não estão alinhadas, elas não estão acompanhando se a pessoa está dando resultado de verdade ou não. De novo, a liderança gente está generalizando, isso não é verdade. Não, as lideranças é como se todas as lideranças. Algumas lideranças. Estamos num debate onde tem 28 pessoas que concordam com esse ponto e você é um empresário que conhece outros empresários que concordam com outros pontos. Sim, mas então vamos a gente não está tirando um dado do nada, a gente está tirando um dado de experiências de cada um aqui. Chama experiência empírica, né? Então, eu tô pegando minha experiência de vida. Mas aí a gente tem que ter uma definição para isso, né? Não posso falar as lideranças não são alinhadas. Algumas lideranças não são alinhadas. Não são todas. Então concordamos nesse ponto. Essas precisam se preparar. Inclusive, minha companhia ajuda elas nisso. Para que eles sejam melhores líderes, para que as companhias sejam melhores geridas, para não perder pessoas boas, como provavelmente algumas das pessoas que estão aqui podem ser que sejam boas. Como a moça que estava aqui debatendo comigo, eventualmente é uma boa funcionária. Então. Estão alinhados. Você vê? Cara, é isso aí. Eles não querem perder os caras bons, mas eles não conseguem chegar sempre os caras bons. Mas na boa, entre nós dois aqui, eu tô cagando se eles querem perder as pessoas boas ou não. Eu tô preocupado com o que você tá fazendo com a sua carreira. Para e pensa por um momento nisso aqui. Você tá vendo como rola uma dissonância brutal nas coisas. O próprio cara que falou num momento que, não, a liderança dele tá alinhada, ele sabe que a maioria das lideranças não estão alinhadas. E é isso aí que acontece, cara. Esse é o grande problema. Então você precisa conseguir navegar nesse negócio que é complexo e muitas vezes não vai ser justo. Por isso que você precisa entender como funciona a carreira. Eu tenho certeza que você faz bem o seu trabalho. Porque sendo bem honesto, cara, ó, agora a gente tá aqui em quanto tempo aqui? Sei lá, deixa eu ver aqui. Tá em quase 50 minutos de vídeo aqui. Se você tá até agora assistindo isso aqui, você com certeza é um cara que trabalha duro, que se esforça no seu trampo pra fazer um negócio. Você é um cara que quer conseguir avançar na sua carreira, porque senão você não tava mais aqui. Então você tá disposto a fazer tudo isso aí. O que falta é você entender esse jogo da carreira. Porque a performance eu tenho certeza que você será capaz de fazer. É isso que tá faltando pra você. Então vamos lá, vamos pro próximo vídeo aqui. Esse aqui é o penúltimo vídeo. Cara, esse aqui é muito engraçado, velho. Essa mulher dá uma pirada nervosa, se liga. Qual que é a tua visão sobre o tema? Bom, é o seguinte, eu vou falar... Deixa eu falar do tema, eu esqueci de falar do tema, né? Cara, olha o tema aí, ó. O mercado está cheio de mimados. O Thales é um puta crítico disso aí, falando da galera woke, não sei o quê. E basicamente ele não quer gente molenga trabalhando com ele, que é a galera que tá afim de trabalhar. Então, cara, minha visão disso aí, eu falo pra todos os meus alunos isso. A maior parte dos meus alunos são geração Z. Ele falou uma coisa que mostra que vários funcionários dele são geração Z. E a prova, ele e eu estamos falando a mesma coisa que eu vou te falar agora. A geração Z não é molenga. Não é molenga. Todas as gerações, a maioria das pessoas são molengas. A grande maioria é composto de um bando de vagabundo, que não quer fazer nada. Que quer só se arrastar pelo trabalho e conseguir exatamente o que ele fala. Conseguir todos os benefícios, todos os bônus, sem o ônus, sem ter que pagar o preço. É querer os direitos sem querer os deveres. Mas isso sempre foi a regra. A diferença é que hoje a gente dá muito mais facilmente palco pra qualquer pessoa por causa de rede social. Então a galera vem e fala um monte de asneira. Mas normalmente, cara, é isso aí. Todas as gerações, cara. Ou quando na geração dos nossos pais, vamos pegar as gerações, vai, na geração Y, na geração X, na Baby Boomer, 70% das pessoas prosperavam financeiramente e tinham muito dinheiro. Não, a maioria era fudido sempre, cara. Então, repara que é uma constante isso aí, tá? É uma constante. Então, não é que o mercado tá cheio de mimados. O mercado sempre esteve cheio de mimados. A diferença é que talvez mudou um pouco como são esses mimados, só que o princípio é o mesmo. É aquele ódio ao trabalho, o ódio a fazer um esforço, o ódio a ter que pagar um preço pra chegar em algum lugar. Quem tá disposto a pagar o preço, cara, não tem concorrência nenhuma. De acordo com o que eu trabalhei, tá? De acordo com a minha visão. Certo. Eu trabalho com crianças, jovens e adolescentes, né? Tá bom. E hoje nós temos uma geração totalmente diferente da sua geração e da minha geração. Considerados, entre aspas, e rotulados pela sociedade de mimados. Ou seja, não é que eles sejam mimados. Eles precisam estar preparados emocionalmente, né, socialmente também, para serem inseridos no mercado de trabalho, ainda mais como uma grande empresa como a sua, certo? Então, você rotulando esses jovens no mercado de trabalho como mimados, como você vai demonstrar a eles uma maturidade da tua empresa? Entendeu? Ó, eu tenho 400 funcionários, nenhum é mimado, nenhum é woke, todo trabalha muito. Então a gente não pode falar que todos os jovens são assim, a gente pode falar que alguns são mimados. Os meus que trabalham comigo, a idade média da minha empresa é 26 anos. Não são assim, são super trabalhadores, são com muito propósito, adoram o Brasil, adoram produzir, gostam do que a gente faz, querem crescer na companhia. Qual o seu critério de avaliação em relação a esses jovens que você fala que são mimados, que não são contratados pela sua empresa? Qual o seu critério de avaliação? Eu resumiria em uma frase: aqueles que querem todos os direitos sem nenhum dever.
E você acha... não. E o Estatuto da Criança? Onde entra na tua empresa? Eu nem conheço o Estatuto da Criança, eu não posso debater isso. Então você contrata pessoas... eu não contrato criança, Então você contrata jovens que estão inseridos ali no Estatuto da Criança. Mano, cara, só um ponto aqui nesse negócio aqui. Eu nem vou seguir, depois você vê essa parte aí. Cara, pensa no seguinte. Toma cuidado quando você vai discutir algumas coisas pra você tá argumentando da coisa certa, né? A pessoa tá discutindo uma outra coisa, nada a ver, cara. Nada a ver. Entendeu? Você vê que a galera fica meio brava com esse negócio aí, cara. Tipo, e, porra, você vê claramente uma certa raiva. E isso aí é um problema por quê? Não porque, não, que você deveria defender A, B, C, dane-se que você vai defender. O problema é que quando você quer ter uma boa carreira, você tem que ser uma pessoa centrada. Você tem que ter um plano, você tem que saber o que você vai fazer e pra onde você vai chegar. Você pode ter várias opiniões e defender várias coisas, mas na hora que você vê, olha só a discussão que ela tá entrando que nada a ver, cara. O que essa discussão tem a ver, cara? Ela tá falando do estado da criança e do adolescente. O cara tá falando de idade média de 26 anos. Tipo, porra, mano, o que tá acontecendo? Você vê que é uma corrida de bola muito grande isso aqui, cara. Vamos rodar isso aqui até o final e depois criança e adolescente, eu não conheço o Estatuto da Criança. Você pode, inclusive, me ensinar. Um jovem de 26 anos tá no Estatuto da Criança? Não, eu tô falando da questão do jovem, de jovem no aprendiz. Eu tô falando, não tô falando dessa idade que você tá falando. Eu tô entrando no debate do jovem. Certo, mas eu tô falando da minha idade média, que é 26 anos. Tá, e por que você... Tá no estatuto, não, tá, e por que... Não, tudo bem, tirando o Estatuto. Tá bom. Por que você rotula eles de mimados? Qual? Você não falou ainda. Eu posso te dar um ponto? Qual o seu... O ponto é o seguinte, você falou o seguinte, esses jovens, eles precisam amadurecer. Sim. E aí talvez... Você acha que a empresa tem o dever de ajudar esses jovens a amadurecer? Com certeza, porque você é o... Aqui é o ponto, cara. Como assim a empresa tem a obrigação de fazer amadurecer, cara? É por isso que coloca você numa situação merda com a sua empresa. Porque a expectativa da empresa vai me amadurecer. Repara, amadurecer, não tô falando que ela vai te ensinar alguma coisa técnica, te desenvolver profissionalmente, não, amadurecer. Cara, isso é uma coisa que você espera do quê? Da sua família, dos seus pais. É isso que você espera, esse tipo de coisa. Quando você dá esse poder pra empresa, você se coloca numa situação merda. É muito louco. Ela tá falando um negócio que coloca a pessoa que compra essa ideia na pior situação possível. Porque olha só, você pediria uma família funcional, tá? Você acha que um filho pediria a demissão do pai e da mãe? Pediria pra sair da família? É lógico que não. Então você se prende completamente na empresa. Cara, que cagada, velho. Que cagada absurda. Não, repara, é aquilo, é impressionante. A pessoa tá fazendo um contraponto absurdo pra carreira das pessoas. Quem acreditar nisso que ela tá falando, tá lascado, cara. Tá lascado. Você tá dando um poder pra empresa que ela não deveria ter sobre você. Você tem que ser responsável pelo seu desenvolvimento. E lógico, parte dos benefícios da empresa pode ser facilitar isso aí. Mas na hora que você bota na mão da empresa isso aí, eles fazem o que quiserem com você. E aí o bicho pega. Vamos pro vídeo final aqui agora. Qual que é o teu ponto, irmão? Então, meu ponto é o seguinte. A pessoa demitir a outra é um favor. Eu acho que é mais fácil você dar um aviso isso aqui é outro tema também, né? Demitir é te fazer um favor. Eu preciso explicar, né? Não. O objetivo é não ser demitido. Eu entendo que você pode estar num lugar errado, não sei o quê, mas demitir não é fazer um favor. Porque se você chegou ao ponto de ser demitido, isso aí dá dificuldade pra você se colocar no mercado, porque isso prejudica a sua imagem, isso aí, obviamente, te dá uma balada e você fica menos confiante, o que pode te prejudicar pra você se movimentar mais uma vez. E você não sai sob os seus termos, você sai sob os termos da empresa. Mais uma vez, é uma coisa que a empresa decidiu por você. Tudo que a empresa decide por você, dificilmente vai ser bom pra você no final. Você não tá rendendo? Te dou aí 1 mês pra você começar a render. E provavelmente é o que vai acontecer, tá? Se o cara não fizer isso, no mínimo, ele é um gestor ruim. É claro. Porque, como eu te dei um dado, custa 5 vezes mais demitir. Sim, se ele não fizer, você tá jogando dinheiro fora. A gente vê muito disso, que o cara simplesmente, você não tá rendendo, te manda embora. E olha que oportunidade. Nesse debate, se ele me assistir, ele vai começar a falar assim, um TG, que é considerado um bom gestor, tá me falando que eu deveria tentar desenvolver as pessoas. Ele vai? O seu chefe, bunda mole, vai? Vai fazer isso quando ouvir o Thales falando? Eu só demitir se não der certo, porque custa muito tempo e dinheiro. A gente não vê isso, né? A gente não vê, não. É óbvio que vê. Na minha empresa você vê. Você vê em várias companhias que são meus clientes. Sim, mas eu tenho 55 mil empresas como cliente. reclamando de empresários? Porque acontece o seguinte, o cara é um número. A gente pode substituir ele porque tem muita gente querendo emprego. Então, mas você pode substituir por alguém melhor, né? Porque pior ninguém substitui. Mas a questão é essa. Muitas vezes você acha que se você é bom, por que eu vou te substituir? Então. Cara, você viu esse negócio, cara? Olha só que confusão.
O Thales que ele tá falando aqui, cara, repara, é lógico. Isso é o que um gestor funcional iria querer. Ele ia estar preocupado com esse tipo de coisa. Mas será que ele vai pensar dessa maneira mesmo? Você repara que, cara, não, provavelmente não vai. Não vai ser assim, cara. O mercado não tem um monte de Thales Gomes. O mercado tem um monte de Joãozinho, aquele seu chefe ruim. Então você percebe, cara, que esse aqui é o ponto final, né? Aqui está a parte final do vídeo aqui, cara, mesmo. Mas o ponto é, se você não cuidar da sua carreira, você vai acabar caindo em um lugar que não vai te fazer bem de forma alguma. Por isso que eu falei, você não é ninguém desse debate. Você não é nem o lado do Thales, nem o lado dos caras demitidos. Você é um outro tipo de criatura. O cara que sabe jogar o jogo da carreira, ele é uma outra pessoa. E obviamente essa pessoa não tá aqui. Sabe por que alguém que sabe o que faz a carreira nunca estaria num debate desse? Não é porque ele não é demitido nunca. Mas porque quando ele é demitido, ele sabe exatamente tudo que ele tem que fazer pra voltar pro mercado. Então ele nunca tem esse problema. Porque a galera que tá aqui, eles estão bravos, eles estão revoltados, porque eles sentem que existe alguma injustiça acontecendo com eles. E aqui vem o spoiler de novo, eles estão certos. O jogo é injusto. Harvey Coleman fala exatamente isso aí. Ninguém nunca disse que o jogo seria justo. Ele não é justo, mas sabendo que ele não é justo, você pode jogar o jogo da melhor forma possível. Quando você joga poker e o cara dá umas cartas pra todo mundo, você pode ter pego uma mão merda. É justo pra você naquela rodada aquilo? Não, mas o que você faz com aquela situação, o como você cuida da sua carreira frente àquilo, é isso que vai fazer você progredir. Então lembra disso, cara, a carreira mora em você, a carreira é sua. Você tem que tratar a sua carreira como se você fosse o CEO da sua carreira. Tudo que o Thales falou em relação ao interesse da empresa dele, você deveria pensar em relação ao interesse da sua carreira, porque aí você transforma a sua relação com a sua empresa e as suas futuras empresas em negócios. Negócios não tem espaço pra ficar bravo, pra falar de quem é a culpa. Não, são negócios, é uma coisa muito objetiva, muito mais racional. E aí você consegue tomar decisões muito melhores para conseguir fazer isso aí. Eu vou deixar um vídeo aqui no final que eu falo exatamente sobre um outro ponto que pega muito nessa direção, que é sobre a cultura da empresa e aquela cultura de fachada que eles ficam falando e como isso leva você a cair nos erros que com certeza essa galera caiu também. Te vejo lá.